Audiobook do livro A Realidade Desconhecida, por Seth, volume 1. Seção 683. Vocês são multipessoas. Reencarnação, probabilidades e outras versões de consciência. Por meio dessas unidades, a consciência deixa sua marca e nenhum rabisco jamais é aniquilado. A experiência de qualquer unidade em constante mudança afeta todas as outras unidades. É difícil explicar porque seus conceitos de individualidade são muito limitados. Essas unidades contêm dentro de si, em seus termos, todas as identidades latentes, mas não de forma pré-determinada. Os eus podem ser bastante independentes dentro da estrutura de sua própria realidade, enquanto ainda fazem parte de uma realidade maior, na qual sua independência funciona não apenas para seu próprio benefício, mas para uma estrutura maior. Dentro dessas unidades há, novamente, uma propensão ao crescimento e à organização. Dentro de um campo de atividade literalmente infinito, a ordem significativa surgiu da propensão à significância. Resumidamente, certas unidades se estabeleceriam em vários tipos de organização. Achariam isso significativo, então construiriam sobre eles e atrairiam outros da mesma natureza. Assim foram formados vários sistemas de realidade. O tipo particular de significado estabelecido atuaria tanto como uma diretriz para a experiência, quanto como um método de erigir limites efetivos, dentro dos quais o tipo de comportamento selecionado continuaria. As unidades podem e se misturam, mas devido à propensão à seletividade e significância, grupos inteiros delas repelirão outros grupos inteiros, proporcionando assim um sistema interno protetor de interação. As unidades formam-se nos vários sistemas que elas próprias iniciaram. Transformam-se, portanto, na realidade estruturada em que se tornam. Hubbard está bastante correto em sua suposição do que ele chama de multipessoalidade em Adventures. Você pensa em um eu, como o fim primário e último da evolução. No entanto, existem, é claro, outras identidades com muitos eu, cada um tão consciente e independente quanto o seu, ao mesmo tempo que está ciente da existência de uma identidade maior, na qual eles têm seu ser. A consciência se realiza conhecendo a si mesma. O conhecimento transforma-o, em seus termos, em uma gestalt maior, que então tenta se realizar e conhecer a si mesma, e assim por diante. Houve experimentos em sua terra, pela consciência, com homens e animais em um nível diferente do que acabamos de mencionar, mas com isso em mente, rebanhos de animais, por exemplo, com cada animal bastante ciente do conhecimento conjunto do rebanho, os perigos a serem encontrados em qualquer território individual e uma estrutura psicológica na qual a consciência de massa do rebanho reconhecia a consciência individual de cada animal e a protegia. Havia um constante dar e receber entre o animal individual e a consciência do rebanho em massa. Então, não estamos falando de uma condição na qual o animal individual foi controlado. A mesma coisa com variações acontece com sua própria raça, e por isso está acontecendo. No passado, como você pensa historicamente, vários grupos experimentaram nessa linha. Nesses momentos, a consciência individual tornou-se tão extasiada com suas próprias experiências, no entanto, que a comunicação clara, firme e consciente, a comunicação com a consciência de massa, passou à clandestinidade, por assim dizer. Tornou-se disponível para quem a procurava, mas os mesmos tipos de organização psicológica não surgiam nessas ocasiões. Outros tipos de gestaltes psicológicos foram e estão sendo tentados. Alguns que parecem inconcebíveis para você e, no entanto, de vez em quando, as versões deles aparecem em seu sistema. É bem possível, por exemplo, que vários eus ocupem um corpo, e se esta fosse a norma, seria facilmente aceito.
Isso implica outro tipo de multipessoalidade, no entanto, uma que realmente permite a realização de muitas habilidades de várias naturezas, geralmente não expressas. Também implica uma liberdade e organização de consciência que é incomum em seu sistema de realidade e não foi escolhida lá. Abre parênteses para uma pergunta de Robert. Algumas pessoas vão ligar tudo isso com a possessão, não vão? Fecha parênteses. Seth continua. Não quando eu terminar. A maioria dos indivíduos, por exemplo, desenvolve-se intelectualmente, emocionalmente ou fisicamente, ignorando em grande medida todo o potencial do corpo e da mente. A estrutura limitada que você atualmente identifica com a individualidade simplesmente não é capaz de usar plenamente todas essas características. A estrutura do eu surge do eu interior, formado por vários interesses, habilidades e impulsos. As seleções são feitas quanto às áreas de concentração. Você raramente encontra uma pessoa que seja um grande intelecto, um grande atleta e também uma pessoa de profunda compreensão emocional e espiritual. Um protótipo ideal do que parece que a humanidade poderia produzir. Em alguns sistemas de existência física, estabelece-se uma multipessoalidade, na qual 3 ou 4 pessoas, entre aspas, emergem do mesmo eu interior, cada uma utilizando da melhor maneira possível as características próprias. Isso pressupõe uma gestalt de consciência, porém em que cada um conhece as atividades dos outros e participa. E você tem uma versão diferente da consciência de massa. Você vê a correlação? Sim, responde Robert. Nos sistemas em que a evolução da consciência funcionou dessa maneira, todas as faculdades do corpo e da mente em uma vida são lindamente utilizadas. Tampouco há qualquer ambiguidade sobre identidade. O indivíduo diria, por exemplo, eu sou Joey, e Jane, e Jean, e Bob. Existem variações físicas de natureza sexual de modo em que todos os níveis da identidade incluem o masculino e o feminino. Sombras de todas essas probabilidades aparecem dentro de seu próprio sistema como esquisitices. Qualquer coisa aparente em qualquer grau em seu sistema é devolvida em outro. O ponto de tudo isso é que essas unidades são imprevisíveis e preenchem todas as probabilidades da consciência. Quaisquer conceitos de deuses ou outros seres que sejam baseados em ideias limitadas de personalidade serão, em última análise, fúteis. Você vê a fantástica variedade da vida física, seus animais, insetos, pássaros, peixes, homem e todas as suas obras, com quase nenhum escrúpulo. No entanto, você deve entender que a natureza da própria consciência é muito mais variada e você deve aprender a pensar em uma realidade interior que é tão infinita quanto a exterior. Esses conceitos sozinhos alteram sua consciência atual e a alteram em grau. A ideia atual da alma, você vê, é uma ideia primitiva que mal pode começar a explicar a criatividade ou a realidade da qual vem o ser humano. Vocês são multipessoas. Você existe em muitos tempos e lugares ao mesmo tempo. Você existe como uma pessoa simultaneamente. Isso não nega a independência das pessoas, mas sua realidade interior atravessa a realidade delas. Ao mesmo tempo em que serve como um mundo psíquico no qual elas podem crescer. Não quero me envolver em uma discussão de níveis, em que a progressão deve ocorrer de uma para o outro. Todas essas discussões são baseadas em sua ideia de uma pessoa, tempo consecutivo e versões limitadas da alma. Existem flores vermelhas, amarelas e violetas. Um não é mais avançado que os outros, mas cada um é diferente. Essas unidades se combinam em vários tipos de gestaltes de consciência. Basicamente, não é correto dizer que um é mais avançado do que o outro. A pétala de uma flor, por exemplo, não é mais desenvolvida que a raiz. Uma formiga no chão pode ver que a pétala está bem acima da raiz e do caule, mas as formigas são sábias demais para pensar que a pétala deve ser melhor que a raiz. A consciência floresce em todas as direções. Todas as direções tomadas pela flor da consciência são boas. A flor sabe que está viva no bulbo, mas leva tempo, entre aspas, para que o bulbo deixe o caule, as folhas e a flor emergirem.
A flor não é melhor que o bulbo. Não é ainda mais avançado do que o bulbo. É o bulbo em uma de suas manifestações. Então, em seus termos, pode parecer que existem progressões ou coetapas consecutivas do desenvolvimento, nas quais surgiram eus abrangentes mais maduros. Você é uma parte desses eus agora, assim como as pétalas são do bulbo. Somente em seu sistema esse período de tempo é significativo. Sua ideia de uma alma, um eu, forma um significado e uma seletividade que o cega para essas outras realidades que estão tanto aqui e agora, quanto o seu eu presente. Somente as unidades de consciência que compõem seu ser físico estão cientes desses significados maiores, para os quais suas ideias limitadas o tornam opaco. Os conceitos em um sistema como este podem ajudar a quebrar essas barreiras. Existem, então, estratos de consciência existindo ao mesmo tempo. Os que você não conhece, mas parecem mais evoluídos, desenvolvidos do que os seus. Você é parte deles agora. Você pode conhecê-los quando começar a ampliar seus conceitos de personalidade e consciência. Em termos de tempo, vocês têm muitos corpos, pois nascem e renascem na experiência terrena. Sua consciência abrange essas existências, e mesmo os átomos e moléculas dentro de seu corpo atual contêm o conhecimento codificado dessas outras formas, realmente simultâneas. Essas unidades de consciência estão dentro de toda a matéria física, contendo suas próprias memórias, tanto biológica quanto psiquicamente, então você está ciente de sua multipessoalidade. Seu sistema não inclui o tipo de experiência mencionado anteriormente, nesta seção, onde o corpo é capaz de conter em uma vida a experiência de muitos eus. Em vez disso, usa um contexto de tempo, com cada eu recebendo um corpo e um tempo. Mas um conhecimento das ideias da multipessoalidade pode ajudá-lo a perceber que você tem muitas habilidades disponíveis que não estão sendo usadas, latentes para você, mas ainda importantes em toda a sua identidade e significativas o suficiente para serem desenvolvidas pessoalmente. A reencarnação simplesmente representa probabilidades em um contexto de tempo, porções do eu que são materializadas em contextos históricos. Todos os tipos de tempo, para trás e para frente, emergem da natureza imprevisível, básica da consciência, e são devidos às séries de significados. Cada eu nascido no tempo perseguirá suas próprias realidades prováveis desse ponto de vista. Novamente, cada um desses eus é imediato. Toda consciência, em todas as suas formas, existe ao mesmo tempo. É difícil, sem parecer me contradizer, explicar. Volte para o nosso bulbo e flor. Em termos básicos, eles existem ao mesmo tempo. Em seus termos, no entanto, é como se a futura flor, de seu futuro, chamasse de volta ao bulbo e lhe dissesse como fazer a flor. A memória opera para trás e para frente no tempo. A flor chamando de volta ao bulbo, incitando-o à frente e lembrando-o de seu provável futuro desenvolvimento, é como um eu futuro em seus termos, ou um eu mais avançado que tem as respostas e pode realmente ser bastante praticamente confiado. Os deuses podem ser vistos na mesma luz, apenas em uma escala maior, e compreendidos nesse contexto. Eles podem ser confiáveis. É quase uma tendência natural personificar os deuses enquanto você está preso em ideias limitadas de personalidade. Conceitos mais amplos de personalidade irão de fato levá-lo a algum vislumbre das gestaltes de consciência verdadeiramente notáveis, das quais você emerge constantemente. Estes são seres emocionais e psicológicos, de tal riqueza que seus conceitos de individualidade o forçam a diluí-los até certo ponto, que você possa entender. Cada uma das tuas pessoas é uma parte dessa personalidade maior. Mais uma vez, essas ideias sozinhas podem ajudá-lo de modo que, até certo ponto, você possa sentir emocional e intelectualmente aquela divindade maior da qual emerge a personalidade. Essa divindade é formada a partir do eterno, porém sempre novo, surgimento e crescimento dessas unidades básicas de consciência.
A realidade da divindade abrange a realidade de cada unidade e a realidade de massa de todas as unidades. Chamaremos as unidades básicas de consciência CU, a letra C e a letra U, unidades de consciência. A partir deles, as unidades EE são formadas e as primeiras raízes são enviadas para o mundo da matéria física. Agora, para o seu sonho. É claro que você está fazendo contato com sua mãe, olhando agora diretamente para Robert. Ela está começando a se mexer como você supôs. Os comentários escritos de Robert sobre o sonho também são pertinentes, mostrando sua própria cautela. Nenhum desses encontros foi normalmente emocional, por exemplo, mas vislumbres em que não houve comunicação em termos comuns. Pode lhe interessar saber que suas tendências atléticas estão um pouco envolvidas em sua viagem para fora do corpo, pois lhe parece que o corpo deve estar equilibrado e ter apoio. Daí as alucinações que você usa. Você pode usar essas tendências para ajudá-lo, no entanto, se você pensar em termos de um corpo completamente livre, capaz de se mover sem apoio no espaço, capaz de manipulações no estado de sonho que lhe são negadas na realidade física. O corpo interior pode atuar de maneiras que o corpo físico não pode, e você pode usar isso como um desafio. Descubra o que você pode fazer com o seu corpo interior. Experimente. Você tem a garantia de que sua mãe continua existindo. No que diz respeito a um relacionamento, no entanto, você está olhando para ela à distância. Ela ainda está se perguntando. Isto é, ela é capaz de se identificar com outras partes de você do que ela durante a vida. Ela não quer assustá-lo agora com uma demonstração emocional, então a distância está sendo usada em ambas as partes. Fim da sessão.